oferecer as oportunidades, através dessas limitações, por exemplo, que vão fazer com que nós usemos a nossa força interior, que nós a temos, se nós apoiarmos na fé. E já que falamos em autossuperação, no quadro Lição de Vida, você vai conhecer Letícia, que nasceu com paralisia cerebral e hoje é enfermeira. Chegou a hora do seu filho conhecer o cãozinho Rex e seu melhor amigo André. Com o tio Quincas, eles vão se divertir muito e ensinar lições como o perdão e o amor ao próximo. O Cão Salva Vidas. Um livro da coleção Lições de Vida. Peça o seu pelo telefone 0 operadora 21 2187 8282 ou pelo site febnet.org.br. Memórias de um Suicida é um romance em que o escritor Camilo Castelo Branco conta suas experiências no mundo espiritual após ter cometido suicídio. O livro, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, é um relato do que acontece com quem tira a própria vida e uma prova do amor e da misericórdia de Deus. Memórias de um Suicida, uma esperança de aprendizado. Peça o seu pelo e-mail vendas@febrasil.org.br ou ligue 21 2187 8282. Que força é essa que faz com que pessoas desenganadas pela sociedade ou pela ciência deem a volta por cima e se tornem produtivas, felizes e cada vez mais lindas? Veja na reportagem a seguir. O relato que minha mãe faz é de que ela já estava em trabalho de parto há algum tempo, já estava para nascer, e aí alguém entrou na sala e falou assim, não, para tudo, que o plano dela permite fazer parto com anestesia. E aí levantaram ela, tiraram ela da posição já do pré-parto para estar fazendo essa anestesia. E isso deu uma falta de oxigenação, a gente chama de hipóxia, né? Que levou a alguma lesão cerebral. Então hoje eu tenho algumas lesões do lado esquerdo do meu cérebro, que me trouxeram algumas sequelas. Essas sequelas afetou todo o meu lado direito, porque o lado do cérebro afetado foi o esquerdo, mas isso acarretou sequelas no lado direito. A força que eu tenho do lado direito, a força muscular, é bem menor do que a do lado esquerdo. Então, do lado direito eu faço movimentos normalmente, tenho força, e o meu lado direito já não é tão forte, já não é capaz de elaborar grandes movimentos finos, delicados. Eu fiz uma cirurgia que igualou o tamanho do braço direito com o braço esquerdo. Então, quando a fase de crescimento parasse de acontecer, eu teria que fazer uma nova cirurgia para estar novamente igualando essa diferença. E na perna eu andava também na pontinha do pé. E aí eu fiz uma cirurgia nas duas pernas, porque o médico tinha dúvidas ainda se a esquerda seria normal. Então ele, por prevenção, não sei, fez nas duas pernas, que também facilitou essa questão de pisar, do plantar, de colocar o pé todo no chão. Eu andava na pontinha do pé. Uma coisa que acontecia que me deixava um pouco chateada é que minha mãe achava que eu tinha que fazer balé, que eu tinha que fazer jazz, mesmo porque era uma orientação do médico eu estar fazendo esportes. E eu sentia que eu era diferente, né? Que a professora mandava esticar o braço, meu braço não esticava. E aí isso me incomodava, até que eu convenci minha mãe de que eu não iria mais fazer balé, e não iria mais fazer jazz, e não iria mais fazer natação, porque eu não conseguia essa movimentação da natação. O primeiro médico que minha mãe teve contato disse que para minha mãe não ficar assim, não ficar triste, porque em alguns casos a pessoa aprendia a falar, aprendia a andar, né? E eu morei uma época fora do país, morei na Alemanha, que o médico falou para minha mãe, garantiu que eu seria incapaz de aprender o alemão, que eu era incapaz de estar me desenvolvendo como uma pessoa comum. E minha mãe acreditou no tratamento, acreditou em mim e eu fui capaz. Hoje eu sou formada, fiz minha faculdade, tenho meu trabalho, tenho minha independência, né? Sei falar muito bem, sei andar muito bem.
Então, para não achar que não tem jeito, não. Eu acho que tem que se investir, tem que correr atrás, que eu acho que tudo vai do tratamento, do investimento, principalmente da família. Eu acho que a família é fundamental. Apesar dos diagnósticos médicos e das limitações dos portadores de necessidades especiais, há possibilidade de superação? É possível ser feliz nesta situação? Para falar sobre autossuperação, nós convidamos a conferencista espírita do Rio de Janeiro, Ivone Vigino. Ivone, gostaria de começar perguntando se nós conhecemos, se é possível conhecer a razão de uma pessoa ser portadora de uma necessidade especial, ter algum tipo de limitação física. É possível conhecer essa razão? A doutrina nos ensina que nós fomos criados todos iguais, simples e ignorantes, sem conhecer, sem saber. É através das reencarnações que nós vamos adquirindo experiências, conhecimento, aprendendo a fazer escolhas e com a consequente responsabilidade decorrente dessas escolhas feitas. Nem sempre fizemos as escolhas devidas. Então, há necessidade de reajustes nas encarnações. Há um planejamento reencarnatório e, muitas vezes, por expiação, para esse acerto de contas daquilo que estava errado, é necessário que se traga determinadas limitações no corpo físico, por exemplo. E nem sempre expiação, muitas vezes é uma prova que o próprio espírito reencarnante pede para poder caminhar mais rapidamente. Então, há limitações, muitas vezes, essas limitações necessárias ao aprimoramento do espírito. Porque a encarnação, o objetivo da encarnação é o progresso. É o nosso progresso individual, através de ultrapassarmos essas provas, essas expiações. Muita gente, desculpe só interromper, porque muita gente não consegue compreender por que, por exemplo, que tipo de evolução ela vai conseguir ter na medida em que ela está num corpo tão cheio de limitações. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender. Exatamente. Mas é porque, justamente, como a reencarnação tem um objetivo pedagógico, do nosso aprendizado e da nossa evolução, participamos dessa escolha e nos são oferecidas oportunidades, através dessas limitações, por exemplo, que vão fazer com que nós usemos a nossa força interior, que nós a temos, se nós apoiarmos na fé, e vamos conseguir ultrapassar esses limites. Se esse planejamento que é feito pré-encarnatório, usando, nós participando com o nosso livre-arbítrio, se então determinadas situações realmente irão surgir na nossa vida física, nessa existência física, não está definido o resultado. O resultado vai estar em nós, no que nós quisermos fazer com isso. Ivone, há diferença entre uma pessoa que já nasce com determinadas limitações ou uma pessoa que ao longo da vida, com 20, ou com 30, ou com 40, ou com 50, adquire essas limitações, seja por um acidente, seja por uma doença, seja por que causa for? Veja bem, é muito difícil nós definirmos uma coisa, porque cada caso é um caso. Nós sabemos que cada caso é um caso. Nós já estivemos lendo, como leitores, para o Instituto Benjamin Constant, no Rio, e lá os que apresentavam essa deficiência visual, eles diziam que para aqueles que já tinham tido a possibilidade de enxergar e que agora sofreram dessa deficiência, eles pelo menos tinham mais facilidade para imaginar as coisas, porque eles já traziam aquele registro dessa vida. Mas cada caso é um caso. Também há o outro lado, que se a pessoa não tiver fé, exatamente por ter acontecido isso durante a sua vida, pode se entregar até o desespero, ao desânimo, e quando não há. Nós temos tantos exemplos, Cláudia, tantos exemplos de pessoas que
se superaram. E como começa essa autossuperação? Qual é o ponto? Existe um ponto específico, claro, de como começa essa autossuperação? Também varia muito de cada um, mas sem dúvida é sentir Deus em si. É ter aquela certeza de que nós não estamos sozinhos. Entregues a Jesus, nosso irmão maior, né? O governador espiritual da terra, como os benfeitores se referem a ele, e nós sabemos que ele está sempre cuidando de nós, que os benfeitores queridos também nos amparam, nos incentivam. Agora, eles não podem nos levar no colo, eles vão nos incentivar. Se nós, então, tivermos, como Jesus dizia, olhos de ver e ouvidos de ouvir, nós vamos sentir esse incentivo, essa ajuda, esse apoio, mas nós temos que caminhar com os nossos passos, com os nossos próprios pés. Então, a pessoa, ela não pode se entregar ao desespero. Não é fácil, nós sabemos. Qualquer dificuldade sempre nos atemoriza, mas quando pensamos, lembramos que somos espíritos. Veja bem a importância da doutrina. Se nós lembramos que somos espíritos, que no momento estamos aqui encarnados, que esta vida é importantíssima, mas que a vida verdadeira é como o espírito desencarnado, a nossa ótica para as dificuldades dessa vida se modifica. Você sente que há um objetivo maior. Então, como você vai levar essas dificuldades? Você encarnou não para ser vencida pelas dificuldades, mas para vencê-las. Para vencer o mundo, não para vencer no mundo. Não é fácil, nós sabemos, as limitações são grandes, mas nós temos exemplos. Conversávamos mesmo há pouco, e o caso de, lembro-me lá no Rio, de uma triatleta, Márcia Ferreira, isso foi mais ou menos em 1999. Ela treinando nas ruas do Rio, ela foi atropelada por um carro. Ela sofreu 8 cirurgias. Os médicos disseram que ela não teria possibilidade mais nenhuma de praticar esporte. E ela disse, não, eu vou conseguir. Em 2 anos ela estava competindo de novo. Então há casos que mostram a força de vontade. Agora, depende de cada um. É você usar aquilo com equilíbrio da vontade e a persistência. Né? Bom, nós vamos continuar falando desse assunto, Ivone, mas depois do intervalo. É só um instante, nós já voltamos. Agora o 4º Congresso Espírita Mundial já pode ser visto em casa. As solenidades e palestras do Encontro de Paris estão em um DVD lançado pelo Conselho Espírita Internacional e pela Versátil Home Video. Você vai ver depoimentos de espíritas de vários países, o lançamento do selo em homenagem a Allan Kardec e muita emoção. Tudo com áudio digital e legendas em 4 idiomas. Adquira o seu pelo site www.dvdversatil.com.br. Instruções de Allan Kardec ao movimento espírita. Durante 12 anos, Kardec publicou na Revista Espírita diversos ensinamentos que agora estão reunidos em um único livro. São orientações valiosas para os espíritas e sobre a prática do espiritismo no dia a dia. Organizado por Evandro Noleto, o livro é mais uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Faça seu pedido pelo telefone 0 operadora 21 2187 8282. Entrevista sobre autossuperação. A nossa convidada é a conferencista espírita do Rio de Janeiro, Ivone Guigino. Ivone, falávamos há pouco da importância dessa força interior, mas amigos, familiares, profissionais também não têm um papel muito importante nessa caminhada de quem está tentando se superar? Sem dúvida. Lembremos que nosso pensamento é energia. Nosso pensamento, ele é algo vivo, algo potente. E se então as pessoas estão com seu pensamento e suas ações, evidentemente, nos ajudando, o apoio é muito maior. Nós nos sentimos mais fortes. Nessa troca, nesse compartilhamento, nós nos sentimos mais apoiados e menos vacilantes. Embora de vez em quando ainda nos cansemos, desanimemos um pouquinho, isso é natural no nosso estágio evolutivo, mas em seguida continuamos para frente. Para dar a volta ao mundo, nós temos que dar os primeiros passos, não é isso?
Agora, muitas vezes, numa situação de um acidente muito grave, de uma doença que debilita demais, nós temos parentes e amigos que estão ali para nos ajudar, mas tem permanentemente um olhar de pena, de piedade para com essa pessoa. Isso ajuda ou atrapalha? Cada caso é um caso, já repetimos isso, mas é importante que haja um incentivo. Houve o problema? Houve. Não vamos ficar presos a isso, a essa autopiedade, porque a autopiedade, ela paralisa muito. Então, temos a dificuldade? Temos. Então, o primeiro passo é nós reconhecermos a dificuldade. E a doutrina espírita, nos explicar, inclusive, causas, já nos ajuda muito, porque nos tira qualquer possibilidade de imaginarmos uma injustiça de Deus. Nós sabemos da sua soberanamente justo e bom. Então, isso vai nos levar a ter forças para realizar a superação. E agora, se estão ao nosso lado, num permanente desânimo, porque aí está sendo plantado o desânimo, não. Os nossos entes queridos, nossos familiares têm que nos incentivar. No caso específico das crianças, há uma força de vontade maior ou há um impulso maior para a vida em função da faixa etária e isso faz com que elas superem com um pouco mais de facilidade ou não é exatamente assim? As crianças são dois pontos interessantes. As crianças, os seus valores ainda são diferentes. Na sua sinceridade, né? Às vezes é um pouco cruel. Quando vê um companheiro com uma dificuldade, às vezes solta, assim, às vezes até um apelido, algo assim. Mas se essa criança tiver uma boa formação na família, se tiver, às vezes até um acompanhamento de um profissional, ela vai superando aquilo e vai tornando aquilo mais natural. A sociedade tem muita dificuldade em conviver com essas situações limite? Ainda tem, pelo menos nós aqui no Brasil. Se você vai para determinados países no estrangeiro, não só, isso é muito mais comum, é muito mais levado em conta com muito mais naturalidade, como até as facilidades para as pessoas que têm essas necessidades especiais possam estar trabalhando, possam estar participando da vida geral. Aqui no Brasil é menos, mas eu acho que já está havendo uma conscientização nesse respeito e nessa integração de trabalhos, pessoas com capacidade fabulosa de trabalho, de realização. Para uma pessoa, uma situação limite, né? Para uma pessoa que sabe que vai morrer, que sabe que vai desencarnar. E aquilo angustia muito, mas enfim, o diagnóstico é aquele e ela de fato está caminhando para esse tipo de situação. É também uma autossuperação saber aceitar, saber estar mais calma, mais tranquila no momento em que isso acontecer? Dúvida. Inclusive, nós todos sabemos que vamos desencarnar. Está lá no Livro dos Espíritos que é o único ponto realmente fatal na nossa vida de encarnados, é saber que vamos desencarnar. Não é nem o momento, nem o modo do desencarne, isso é mais ou menos programado, mas até isso pode ser alterado ou por merecimento ou até por demérito nosso, né? Mas, entretanto, a pessoa que está já vendo, vou desencarnar, uma doença grave, como você falou, se ela tiver serenidade para isso, precisa da fé. Se ela tiver a serenidade para enfrentar essa mudança de estado, ela vai estar superando aquela tendência nossa de apego, natural ainda, apego a essa vida que é tão importante aqui na Terra também. Há pessoas que têm até a premonição do dia que vão desencarnar, como vão desencarnar, mas são poucas. Essas já estão até preparadas para isso, né? Eu queria terminar a entrevista, Ivone, perguntando o seguinte, pequenos atos, pequenas modificações pessoais, internas, também são exemplos de autossuperação? Com certeza, que nós estávamos conversando e enfocando justamente as coisas grandes, mas também a autossuperação em problemas pequenos. Por exemplo, até uma autossuperação numa timidez, autossuperação do medo em determinadas tarefas, até para ajudar outra pessoa. Então, são pequenos treinamentos para até para dizer que gosta de alguém que muitas vezes a pessoa tem dificuldade. de alguém, exatamente.
Até para certos casais é tão difícil eles continuarem falando sobre o amor. Então, é um treinamento. Agora, não nos é dado algo que nós não possamos levar e ultrapassar, não é isso? E eu sei que você selecionou uma frase bem interessante que dá um pouco a dimensão disso tudo. É justamente aquele caso de Helen Keller, nos Estados Unidos, na década de 1880, por aí, que nasceu no interior dos Estados Unidos, numa fazenda, e bebezinha ainda sofreu uma enfermidade e ficou cega e surda. Consequentemente, não falava. E até os 8 anos ficou nessa situação como um bicho, como um animalzinho. Uma professora ali esteve com ela, tomou conhecimento do caso, estudou com ela, apesar da sua rebeldia, inclusive não queria a professora. E essa mulher, Helen Keller, essa moça, ela foi a primeira pessoa conhecida que conseguiu, surda, conseguiu pronunciar sons perfeitamente inteligíveis. Superou tudo. Foi matriculada num colégio para moças normais, ditas normais, e a viram com muita desconfiança. Ela saiu uma das primeiras alunas. Se formou com vários títulos universitários, escreveu livros. E num livro que ela denominou Minha Vida de Mulher, ela escreveu uma coisa importantíssima. Ninguém pode saber melhor do que eu o que são as amarguras dos defeitos físicos. Não é verdade que eu nunca esteja triste, mas há muito resolvi não me queixar. Mesmo ferido de morte, deve esforçar-se por viver seus dias com alegria, por amor aos outros. Devemos inspirar-nos à luta até o fim, de ânimo forte e sorriso nos lábios. Uma ambição eu tenho, veja só, a de não me deixar abater. Para tanto, conto com a bênção do trabalho, o conforto da amizade e a fé inabalável nos altos desígnios de Deus. Que lição, não é isso? Ivone, muito obrigada por essa entrevista. Muito obrigada, o prazer foi meu. Foi o próprio Jesus quem disse, vós sois deuses. Com essa frase, o Cristo não estava nos comparando a Deus, o Criador de todas as coisas. Ele estava nos informando que dentro de nós existe uma luz, um poder e uma capacidade de superação que ainda desconhecemos. O Espiritismo veio para nos relembrar essas boas palavras de Jesus. Afinal, esta é a mais bela notícia que podemos receber. Somos fortes, o sofrimento é passageiro. Deus nos criou para sermos felizes e perfeitos. Para entender as razões por que sofremos, nossa sugestão de leitura é o Livro dos Espíritos. O capítulo 4 trata da reencarnação e da justiça das leis divinas. Consolação você encontra nas páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo. Leia os capítulos 17, Sede Perfeitos, e 19, A Fé Transporta Montanhas. Se você gosta de romances, nossa indicação é Amor e Ódio, ditado pelo Espírito Charles, a médium Ivone Pereira. Vale a pena conhecer essa narrativa emocionante em que um espírito supera enormes dificuldades. Boa leitura! Instruções de Allan Kardec ao movimento espírita. Durante 12 anos, Kardec publicou na Revista Espírita diversos ensinamentos que agora estão reunidos em um único livro. São orientações valiosas para os espíritas e sobre a prática do espiritismo no dia a dia. Organizado por Evandro Noleto, o livro é mais uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Faça seu pedido pelo telefone 0 operadora 21 2187 8282.
aproveitando alguma coisa com o sofrimento pelo qual porventura passa, é oportuno lembrar, na questão 602 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se o progresso dos animais é devido às circunstâncias das coisas, ou se eles fazem este progresso e atendendo a informações anteriores do próprio. As entidades espirituais lhe respondem que, sendo os animais dotados de algum livre-arbítrio, não o têm, no entanto, ao ponto de que as consequências dos seus atos e a consequência de sua evolução seja feita por sua vontade e que, desta maneira, eles progridem em função do estado das coisas. Concluímos disto, portanto, que os animais que passam por situações de sofrimento ou de alegria estão submetidos a uma ordem de circunstâncias que lhes possibilite e alavanque o progresso necessário, sem que isto seja necessariamente resultado de uma programação reencarnatória. Ele bem sabia o que havia no homem. A frase nos parece que ele se colocou na portanto, via os anseios e as necessidades do ser psíquico, da criatura espiritual. Portanto, ele a ninguém jamais condenou, nem a alguém qualquer ele fez elogios. Porque ele sabia que o indivíduo que acerta hoje, amanhã, é suscetível de queda. E o indivíduo que hoje peregrina pela estrada da devoção, sabendo que ele tem a possibilidade de evadir-se do mundo de erros para a plataforma dos acertos, ele acreditava em nosso imenso futuro e acreditava e ainda acredita em nossa imensa potencialidade. Então, sabendo que nós somos perfectíveis, ele a ninguém condenou em momento nenhum. O programa de hoje está no fim. Para enviar sugestões e fazer perguntas, escreva para tv@febnet.org.br. Uma ótima semana e muita paz.